Boa tarde, meu povo. Olha só, gostou do meu povo, Carlos Bragantino? Olha, sim, os milhares de espectadores do Papo na Rede que estão agora conectados aqui no canal online. Não passariam sem esse programa? Estamos recebendo informação do nosso servidor aqui que não está suportando tantas conexões. Boa tarde a você nesse dia 7 de maio de 2015, uma quinta-feira assim nebulosa nessa tarde em São Paulo. Aqui tá, né? Começou até tava bem um sol aberto, bonito, mas agora tá fechado, uma garoa paulistana. E esse é o programa número 223 aqui no Koinonia Online, Papo na Rede. Aliás, eu uma assim, né? perseverança e uma fé que o Daniel Choi tem, assim, nesses dois caras. O Daniel que sempre faz um café gostoso. Diria assim, nestes 223 programas tem muitos temas e convidados, os mais variados, que para mim, Fernando, muitos deles valeram muito a pena. Muito a pena. Olha só, acabou de chegar um e-mail do nosso amigo Daniel Choi, tá aqui, entrou aqui. Pergunta, teste, ele mandou um e-mail para saber se estava tudo bem. Carlos Bragantino, nós temos dois assuntos e uma só pauta. Vamos conversar um pouquinho sobre... Põe o papo na rede, Fernando, que nós prosearemos. Prosearemos. A gente vai conversar um pouquinho sobre princípios inegociáveis de vida, cara. É isso mesmo? Nossa, mano. Princípios inegociáveis na vida que princípios de vida. Princípios de vida inegociáveis. Que são inegociáveis e que implicam necessariamente em estabelecer fronteiras, estabelecer limites. O que você chama de um princípio inegociável, Carlos Bragantino? Bom, não se negocia de maneira alguma, é isso? Assim, para mim, né, o primeiro e básico, né, princípio inegociável, né, é olhar para a vida como a vida precisa ser olhada. Né? A vida em nenhum aspecto, para mim tudo que tem vida e tudo que é vida tem o seu valor e o seu significado que transcende. Então não dá para você olhar para a vida, seja ela de quem for ou que tipo de vida seja, sem imprimir o valor e o significado que a vida tem. Por exemplo, eu acabei de vivenciar uma dor, quem me acompanha participou até. Ontem foi sepultada a Melissa, um bebezinho de 4 anos, filhinha de um casal querido lá de Fortaleza. Eu estive com eles aqui em São Paulo no domingo de manhã, visitei a Melissa na UTI, foi um quadro dos mais tristes desses últimos tempos. E uma das coisas que eu disse para a Patrícia e para o Paulo, pai da Melissa, que precisava de um transplante de fígado para sobreviver, mas tinha que debelar uma infecção que a tinha acometido. Não é? Uhum. E eu disse para eles aquilo que é o meu entendimento. A vida não é apenas o tempo que se vive, mas a vida é o significado que ela tem. Uhum. E no que diz respeito ao significado que a vida tem, não importa um natimorto, não é? Uma gravidez mal sucedida, ou processos de vida na vida que precisam ser sempre levados muito a sério. Então, meu primeiro princípio inegociável é: não banalize a vida de nenhum modo. Né? E a partir daí, eu colocaria assim, os relacionamentos. Né? A vida, para mim, se resume, ou poderia se resumir, em relacionamentos. Né? Os relacionamentos que imprimem valores, né, à vida. E a partir daí a gente pode ir detalhando, né, alguns itens que não se pode, no meu entender, óbvio, né, negociar. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para você e para as pessoas que estão vendo e ouvindo, mas é a partir dessa premissa. Vamos construir esse papo juntos, né? O Jair Martins, aqui de São Paulo, mandou um e-mail para a gente,
fazendo uma pergunta. A confiança seria um desses princípios? Olha aí, a confiança. Eu pensei... A confiança entra no... Quando eu falei quando eu disse relacionamentos, esse é um item, é um valor que entra no quesito relacionamentos, que pode determinar alegrias e tristezas, né? Não sei se o que eu vou falar aqui é coisa assim muito crente, cara, mas tem 3 coisas que eu penso. A gente é crente, né? Quando a gente fala em princípios de vida que são inegociáveis, né? Inegociáveis no sentido assim, de que você não abre mão deles e que percebe e sabe que eles são, ou que acredita que eles são fundamentais para caminhar, fazem parte da vida. Né? E que eu acho que de alguma maneira resvala nisso que você está colocando, que é não banalizar a vida, ou tratar a vida com dignidade, e o outro que é de relacionamentos, né? Que eu acho que eles sempre se cruzam aí. Mas eu estou aqui com aquelas chamadas na teologia, na história da teologia cristã, Carlos, o que é chamado das virtudes cardeais. Que Paulo, me chama muita atenção isso, porque eu diria que, se não em todas, em quase todas, Paulo faz menção delas juntas. A fé, a esperança e o amor. Né? Ele fecha, né, o 1 de Coríntios 13 com esse... E ele às vezes abre a carta falando, quando ele fala assim, me alegro acerca da operosidade da vossa fé, me alegro da vossa esperança e do vosso amor. O que ouço a respeito de vocês. Interessante, né? Como volta e meia o nosso irmão Paulo ele está tocando, resvalando nessas que depois foram chamadas as virtudes cardeais, essa coisa da... inegociáveis. Que Paulo ressalta, e que eu acho assim, de uma maneira muito simples, ele pontua, talvez, Carlos, aquilo que seja fundamental na nossa existência a partir delas, e ele ainda faz ele tem uma ousadia que é interessante. Ele fala assim, essas 3 coisas, elas são muito importantes da vida, mas de todas as 3, aquela que é a mais importante, é aquela que vai permanecer para sempre, é o amor. Então eu acho interessante isso. Então eu pensaria assim, quando a gente pensa em princípios de vida que são inegociáveis, eu diria que esses 3, né? Por isso que eu falo, resvala na questão do relacionamento, porque quando você fala de um amor, você não fala de um amor que é etéreo, você não fala de um amor que não tem objeto, você não fala de um amor que não está voltado e que não transborda sobre a vida de outro. Você não está falando de uma coisa, assim, um mero sentimento. Quando nós falamos em amor, nós falamos não de sentimento, mas de atitudes, de práticas que tem a ver com a vida do outro, com a minha própria vida, com relacionamentos. Quando Jesus ele é perguntado sobre o maior mandamento, ele fala, ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a gente percebe 3 instâncias de relacionamento. O relacionamento com o Senhor, o relacionamento com o próximo e o relacionamento consigo mesmo. Né? Relacionamentos. Né? E relacionamentos que procuram, como você disse, dar dignidade à vida, às pessoas e aquilo que promove a vida. Né? Que em um outro aspecto, eu acho que aí a gente toca num outro princípio, que é a justiça. Porque quando a gente fala em lutar pela justiça, em batalhar pela justiça, em levantar a voz, não por si mesmo, mas pelo outro, pela comunidade, por essa coisa que a gente tem enfatizado, do bem comum, né? Não é pensar só em si mesmo, mas é pensar na coletividade, sem perder de vista a individualidade de cada um, a pessoalidade de cada um, mas até porque ninguém vive sozinho. Então eu acho que assim, a justiça, eu acho que é outro elemento, outro princípio na vida do qual a gente não deveria abrir mão, não deveria precificar, não deveria colocar ela dentro de um patamar de valores que são negociáveis. Né? A justiça não é opção, né? Agora, exatamente. Eu voltaria um pouco assim, concordo que há estes itens, mas assim, voltando nessa coisa da essência da vida,
né, das premissas, né, básicas da vida. Parece-me, né, nestes tempos difíceis... Só para não deixar o Jair no vazio, eu colocaria confiança como um princípio. Porque sem confiança a gente lealdade, não dá um passo. Né? Jair. São itens, eu costumo dizer assim, são óleos lubrificadores, né? Azeites, né? Lubrificadores dos relacionamentos. Né? Fazem só bem, facilitam os relacionamentos. Né? Mas voltando um pouco, digo, nestes tempos, como disse Paulo, o apóstolo aos irmãos, trabalhosos, disse a Timóteo para que reproduzisse aos irmãos, ele diz assim: esses últimos tempos têm sido tempos trabalhosos, né? Tempos difíceis, complexos, em que adquiriu-se em boa parte do universo, né, esta sensação de plena liberdade, né, em que eu posso ir e vir, falar, dizer, etc, 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 enfim. Né? Só que nessas conquistas, às vezes a impressão que eu tenho é que banaliza-se ou desconsidera-se o valor inerente ao fato de uma pessoa ser humana, as chamadas dignidades inerentes ou dignidade inerente do por que é que eu serei justo com fulano de tal que no meu entender não é justo ou tem sido injusto, etc, etc. Porque ele tem ele tem um ingrediente que é absolutamente inquestionável. É um ser humano. Dignidade inerente. Dignidade inerente. Não importa onde ele tenha nascido, não importa a cor que ele tem, não importa a religião que ele confessa, não importa a orientação sexual que ele tenha, não importa os papéis que ele desempenha na sociedade, sejam para baixo ou para cima, não importa o quanto evoluiu ou involuiu, não importa o quanto não importa os seus valores pessoais. Não importa, não importa. Ele tem um valor inerente que é ser humano. E a partir daí eu ampliei, na verdade, meu pensamento, lendo e ouvindo aqueles a quem eu acredito que falam e pensam, levando em conta valores inegociáveis, assim, de dar a dignidade e o significado inerente ao que tem vida. Ao que tem vida. Eu não sou dos maiores amantes de animais, por exemplo. Eu cresci em São Paulo, eu sou um ser urbano. Né? Eu tive dificuldade de ressignificar o meu relacionamento com a natureza. A partir de anos para cá, que eu fui me revisando e me reinventando no que diz respeito... Você foi se percebendo que você tem mais a ver com o chamado meio ambiente natural do que com o urbano. Exatamente, porque para mim era concreto e asfalto. Concreto e asfalto. Quer dizer, eu tinha dificuldade de entender por que eu precisava de grama na minha calçada. Eu preciso de concreto, Porque eu preciso cuidar da água. Em algum momento... Porque eu preciso de vegetação. À medida que a minha mente foi se expandindo, e eu tenho para isso eu entendo como conversão, como arrependimento, quando você permite que a sua mente expanda-se em direção àquilo que é bom, àquilo que é digno, àquilo que é puro. E compreensão também, Carlos Brigantino. Exatamente, compreensão. Então hoje quando eu vou fazer minha caminhada na Praça Valdir Azevedo, ali no Alto da Lapa, do lado da minha casa, e eu ando no meio da vegetação, das árvores, dos arbustos, das flores que brotam agora no outono, a terra que escorre quando a água da chuva vem, etc. e tal. Hoje eu faço uma caminhada muito mais celebrativa nesse sentido do que antes. Porque, para mim, eu estendi a ideia da vida a tudo que tem vida.
e de que, de alguma forma, tudo que tem vida nesse planeta interfere na minha vida e na sua vida e na vida das pessoas que eu amo e das que eu não amo e eu que eu nem sei. Então, assim, sabe essa coisa do que eu acho que a gente, lamentavelmente, aí é a urbanidade, o mercado que precifica e coisifica tudo, né? Arrancou de nós, roubou de nós essa ideia da dignidade inerente do que é vivo, e lidar com o que é vivo a partir dessa dignidade. Eu queria voltar um pouco. Pode voltar. São duas coisas. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa o discurso efusivo. Não, vai. Hoje você está com a corda toda. Mas assim, quando você falou do... eu sei um pouco. Quando você falou do humano, uma coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar é que o que nos caracteriza como seres humanos, e aí evidente é uma questão de fé, nós cremos assim, é a imago Dei. Sim. Né? Que em em toda a criação, em toda a natureza, em tudo que existe, o único ser, a única espécie com características, com questões que são semelhantes ao do ser humano é o próprio ser humano. Quer dizer, não existe outro. E o que nos faz isso, Carlos, é o fato de que Deus nos criou parecido com Ele. Quando a gente fala da imagem e semelhança de Deus, é isso. Quer dizer, é o que nos torna humanos, o que nos torna responsáveis diante do restante da criação. Né? E aí, quando você fala do meio ambiente, da questão da natureza, é impressionante a gente pensar o seguinte: a responsabilidade que nos é dada, porque nós temos uma capacidade que é de destruir a natureza. E a gente tem uma capacidade que é intencionalmente preservar a natureza. As outras espécies não têm consciência disso no grau e no nível que o ser humano tem. Então, quando a gente fala de ser humano, quer dizer, isso que você falou, de que cada ser humano tem uma dignidade humana, essa dignidade é dada pelo Criador. Sim. E eu penso, e sei que você também pensa, que parte da redenção, parte daquilo que a gente chama do plano de salvação que Deus vai realizando em Jesus, redentor, redentivo, né? tem a ver com resgatar essa humanidade que foi distorcida por conta daquilo que nós na Bíblia chamamos de pecado, né? E que esse pecado vem distorcendo a nossa maneira de ver, de que viver, nos desumanizou, de crescer, nos desalmou, nos descompreendeu da vida. Exatamente, né? Exatamente. Se você quiser usar uma palavra mais bíblica, nos cegou para determinadas realidades da existência, das relações, cauterizou nossas mentes. Exatamente. Né? Então eu acho que é interessante pontuar isso, porque eu penso assim, quando a gente fala de o que são princípios de vida que são inegociáveis, é compreender a vida humana dentro de um contexto de outras vidas, de outras espécies, de uma natureza, quer dizer, não é o homem, é o único, mas ele faz parte de uma criação. A gente compreende que toda a criação, toda a natureza é alvo desse plano redentor de Deus, é só ler Romanos capítulo 8. O resgate é absoluto. Exatamente, total. Mas a responsabilidade que a gente tem enquanto seres protagonistas nessa história, né? Para o bem ou para o mal. Mas essa questão da dignidade humana, quer dizer, de onde vem essa dignidade? É o fato de que a gente reconhece e crê que cada ser humano, independente de tudo essas coisas que você falou, carrega dentro de si a imagem e semelhança de Deus, do Criador. Né? É isso. Ponto final. Isso dá. A pergunta que eu faço, que eu disse que ia fazer, é a seguinte: quando a gente pensa desses princípios que a gente não gostaria de ver sendo negociados, quer dizer, por outro lado a pergunta é: por que em dado momento eles são negociados, Brega? Por que que eles perdem? Ou por que isso é um discurso bacana? Mas na prática, por que na vida, no dia a dia, nas relações, nos negócios, por que eles são rifados facilmente? Eu acho que primeiro assim, nós precisamos, e aqueles que são dados, né, ao pensamento
incluindo a fé, não é? E a esse plano redentor, redentivo, né, de toda a criação, incluindo, óbvio, o ser humano, nós temos também que ter essa consciência de que não estamos prontos, de que não somos seres acabados totalmente, né, de que estamos em plena construção, né, na economia do Criador e da criação. Por conta dos acidentes de percursos que aconteceram, né, na história, como cremos também, fica muito claro que nós não somos seres prontos. E um dos itens que agrava mais o fato de não sermos seres prontos, na minha opinião, é o nosso ego, né, nosso egocentrismo, que produz o egoísmo, né, o individualismo, né, o pensar em si mesmo, o olhar para o seu próprio umbigo, o desprezo, né, pela solidariedade, o desprezo pela comunidade, o desprezo pela compaixão, o desprezo pela misericórdia, de modo a, às vezes, achar que é possível se ser um ser humano pleno sem o outro. Né? E nós temos não só entendido, mas é testemunha, a existência é testemunha de que isso não é possível. Porque de quando em quando, como aconteceu lá no Nepal, a natureza, que nós sabemos de quem é, né? Ela dá o seu solavanco, e só há possibilidade de que os vivos resistam a estes solavancos da natureza a partir da solidariedade, a partir do repartir, do partilhar, porque nos solavancos da natureza se democratiza a existência, não é? E a tragédia. E a tragédia. E aí é que nós descobrimos, por exemplo, todas as vezes que acontecem episódios como esse, do Nepal, por exemplo, o que é que mais nos encanta? À medida que o acidente em si nos apavora, nos assusta e nos deixa diante disto impotentes, né? A gente fica impotente. Diante de um terremoto, não há quem não fique impotente. A gente fica sobressaltado pela impotência. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê pessoas do mundo todo se mobilizando, quando você vê os próprios concidadãos se mobilizando, quando você vê gente lutando até o último minuto por conta de um sussurro que se ouviu para poder tirar um cidadão ou um bebê, como foi o caso, do meio dos escombros com vida. Essa luta pela vida, não é? Do tipo assim... aquela história, pô, mas tem milhões afetados, milhares morreram, mas tem uma vida aqui clamando pela vida. Vamos... esse sentimento que mobiliza milhares, ou mesmo aquele gesto que nós estamos vendo lá, assim, daquela fila indiana, né? Deles pegando tijolos para desfazer os escombros e começar a reconstruir a partir de muitas mãos e não só de uma, né? Isso tudo resgata aquilo que para mim é talvez o pecado mais grave que nós cometemos contra nós mesmos, e o outro que é acharmos que somos o único no planeta ou no universo. O Jair mandou aqui: ser digno da vida humana no respeito pela dignidade e humanidade dos outros, que é o que a gente tem falado. E a Silvia, lá de Itaboraí, no Rio de Janeiro, ela fez uma pergunta companheira, que você já né? respondeu, Carlos. Companheira. Boa tarde, queridos. Na opinião de vocês, de onde vem essa nossa facilidade de negociar princípios inegociáveis? Tá aí, já está falado. O nosso coração está onde estiver nosso tesouro. Isso pode explicar um pouco dessa banalização da vida. É bom estar com vocês. Paz e bem. Bom ter você aí, o Jair também. Você falou uma coisa... Ontem eu escrevi, né? A vida vai para onde o coração dirige. Que é o que Jesus coloca lá em Evangelho de Mateus. A nossa vida vai para onde o coração... Onde está seu tesouro, está seu coração. Do que o coração está cheio. Onde o que é importante. Talvez a pergunta, né? Que a gente possa fazer nesse sentido, quando a gente trabalha assim com princípios de vida que são inegociáveis. O que é importante para você? Quando a gente pergunta para um cidadão, quando pergunta para uma pessoa, e quando a gente pergunta para si mesmo, o que é importante de fato para mim? E quando eu
ou outra pessoa dá ou dou uma resposta sincera, porque tem um detalhe, porque assim, responder essa pergunta, às vezes ela é respondida com uma pergunta, com uma fala, com uma resposta, que ela é uma resposta esperada, é uma resposta bonita, é uma resposta que está de acordo com a expectativa das pessoas, mas ela não é uma resposta sincera. Né? Eu acho que essa fala de Jesus, ao mesmo tempo que ela é orientadora, ela é pedagógica, no sentido que me ajuda a perceber o que de fato é importante na vida, mas me ajuda a fazer, ela é perscrutadora, porque eu tenho de olhar para dentro de mim mesmo e perguntar a mim o que é de fato importante na minha vida, onde está o meu tesouro. Né? Se eu quero saber onde está o meu coração, e acho que assim, o posicionamento do coração, Jesus está querendo dizer assim, que são aquelas coisas mais fundamentais da vida, lembrando o que o autor de Provérbios diz, né? De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Então a pergunta assim, aonde está meu coração? Cara, quais são os tesouros isso que você valeria, acumula, o pessoal, né? das igrejas gosta de fazer retiro, e no retiro tem muita falação, muita música. Talvez assim, um dia de silêncio e de reflexão para considerar assim, o que deseja o meu coração, aonde está o meu coração. E aí eu vou começar a perceber, entre outras coisas, por que que os chamados princípios inegociáveis da vida, né? Eu estou abrindo mão deles. São negociados. São negociados na minha caminhada, porque, no meu dia a dia. Fernando, eu estava pensando nisso. A gente ficou mais no macro do que no micro, não é? Mas é a partir desse entendimento macro, não é, que a gente começa. Então, aí é uma lição de casa para cada um considerar o seguinte, vida. Exato, como porque, que eu tô? Aí você entra naquilo que para mim é essencial, que é essa questão dos relacionamentos, né? De que à medida que as pessoas compreendem isso, compreendem o que precisam alterar e reconfigurar em si mesmas aquilo que são os seus relacionamentos, e onde muito tem sido quebrado, muito tem sido assim aviltado, né? Denegrido. Quer dizer, hoje, em alguns aspectos, lida-se com o outro como se lida com algo inanimado. Uma coisa. Não dá nem para dizer, antes a gente fala assim, como se lida com um cão, com um animal. Não, com algo inanimado. Como se pisa numa boneca porque ela não tem a vida em si. Né? E aí você precisa resgatar. Quer dizer, eu que sou um cara de família, não é? Criei-me e sempre digo, né, o privilégio, o privilégio que nós tivemos de conhecer eu conheci meus bisavós, eu conheci meus avós, eu tenho tios e tias, eu tenho primos e primas, eu tenho irmãos e irmãs, eu tenho cunhadas que se tornaram minhas irmãs, cunhados que se tornaram meus irmãos. Eu sou uma pessoa ligada à família o tempo todo. E nesse ambiente, as distorções que nós temos hoje são muito, mas muito complexas. Muito complexas. Há muitas inversões de sentimentos e sensações, né? E há aqueles que andam a dizer, né? Mas eu não tenho nada com isso, ela só me carregou na barriga, ou eu só carreguei na barriga, ou essas falas assim que vão fazendo da vida algo absolutamente banal. Então, eu diria, Carlos, perde-se a reverência. Mas assim? Mas eu estou pensando, você começou a falar nisso, eu pensei numa palavra que eu acho que tem a ver com esse distanciamento, que é a afetividade. Né? Quer dizer, parece que a gente tem perdido, e aí eu acho que a gente talvez incluiria como um princípio interessante para a vida, que é assim, e é
parar para pensar no significado da palavra, ou pelo menos assim, nesse significado imediato, né? É que a afetividade, assim, isso me afeta. Isso que está acontecendo, essa pessoa na qual eu estou diante dela, ela tem algum poder de afetar a minha vida? Porque aí você fala assim, meu, o que eu tenho a ver com isso? Isso não tem nada a ver comigo. A gente faz uma brincadeira que é, aperta a tecla F aí. Cara, eu tenho ouvido cada vez mais essa expressão do famoso aperta a tecla F, o que significa. No que diz respeito a pessoas. Eu lembro, tempos atrás a gente fez uma reflexão lá na nossa comunidade sobre algumas perguntas que Deus nos faz, algumas perguntas que nós fazemos para Deus. Né? E tem uma que é muito interessante, que Deus em dado momento chega para um camarada chamado Caim e fala assim, Caim, onde está seu irmão? E a resposta do Caim é a famosa tecla F. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Tipo assim, meu, Abel que se dane, eu não tenho nada a ver com ele. Desdenha. Que é essa falta de afetividade de Caim. Ele não me afeta. Para com o fato que aconteceu. Ele havia matado o irmão. Só isso. Só isso. Né? E isso não me afeta. A própria vida do Abel. Isso que a gente estava falando da dignidade humana, quer dizer, por ciúme, por inveja, por um acesso de loucura, sei lá, mas eu acho que não é acesso de loucura não, porque foi muito bem premeditado a história. Eu sei que Caim, ele tira a vida do irmão, quer dizer, é isso, ele passa por cima, ele não se deixa tocar pela vida daquela pessoa. Então eu acho que assim, o lance da afetividade, nisso que você está falando, Carlos, eu acho que toca muito as nossas relações, aquilo que não deveria ser negociável, a gente acaba negociando por conta assim de que, meu, isso não me afeta. E a partir desse pensamento você vai quebrando regras básicas, né? Quem mandou e-mail pra gente aqui, bom ouvir vocês, estava com saudades. A gente também, Osmar Ludovico. Nossa! Bom ter a sua companhia. Melhor ainda a gente poder... Osmar, inevitável é falar sobre alguns assuntos aqui nesse programa e não sem lembrar de você e citar você, viu? Sempre, bem-vindo. Aqui, o Luiz José Braga Júnior, gostaria que vocês falassem um pouco, a gente vai falar na próxima semana, porque já estamos terminando o nosso tempo, mas um pouco em torno da relativização dos princípios. Relativização que ela nos estraga como seres humanos. E o Joseli Tomio, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Que legal, hein? Estou aqui assistindo, agradecido, aprendendo muito. Minha gratidão por suas vidas é enorme. Em especial, Carlos Brigantinho, pelo auxílio com suas palavras na perda sofrida de meu querido irmão. Um abraço a vocês. As minhas perguntas estão sendo respondidas na medida que assisto. Um forte abraço, Joseli. Obrigado, Joseli, pela sua mensagem. Luiz, eu diria para você uma coisa. Não sei se o que o Carlos vai dizer é melhor do que o que eu vou dizer. Mas... Tá bom. Não, eu acho que tem coisas que precisam ser relativizadas. Né? Coisas, né? Existem coisas que precisam ser relativizadas mesmo, quer dizer, eu acho que a nossa dificuldade não é a relativização, é o discernimento sobre o que é absolutos, o que são coisas inegociáveis e aquilo que a gente relativiza, a gente muda, a gente alterna, a gente compreende, a gente tem outras compreensões. Né? Porque se eu me agarrar a determinados conceitos, a determinadas normas, a determinadas formas e achar que essas coisas não mudam, é interessante, por exemplo, que Jesus, quando ele lida com a questão da lei do sábado, na cabeça dos religiosos de então, Jesus estava relativizando o sábado, que para eles era uma das marcas, e se a gente parar para pensar, o sábado de fato é está nos 10 mandamentos. Né? Então assim, só que diante de uma perspectiva que Jesus olha, em que ele percebe ali um ser humano que necessita de cuidado, aí de novo a gente vai considerar isso, quer dizer, como que nós estamos, o que nós estamos relativizando prejudica ou promove a vida.
Eu acho que essa é uma questão que... Não é uma pergunta simples, pelo menos no meu modo de entender, assim, essas questões até porque das relativizações. A relativização das coisas e da vida, ou da vida e das coisas, elas transversam, né, à medida que coisas se tornam mais importantes que a própria vida ou as vidas envolvidas. Né? E aí você tem, em detrimento de coisas, a banalização da vida. E aí você vai quebrando essas regras à medida que aquilo que não é coisa começa a ganhar o mesmo tipo de relativização. Não é? E aí você vai perdendo o que eu entendo que é a essência da própria existência. No meu modo de entender, Luiz, assim... Dejan Oliveira, obrigado pela sua mensagem, está aí agradecendo o papo. No meu entender, assim, no que diz respeito à vida, não é possível relativizar nada. No que diz respeito às coisas, há o que pode se relativizar muito. Mas no que diz respeito à vida, relativizar algum item implica em, de algum modo, você tornar a vida menos importante do que ela é. Esse é um pensamento. Olha, eu queria terminar o nosso papo aqui, nós já estamos com 35 minutos. Termina aí. Mas não, eu quero minha conclusão, assim, meu fechamento, a gente não está encerrando essa conversa, a gente está encerrando esse papo aqui, mas a conversa não acaba não tem nunca. fim. Agora, quando a gente pensa assim, quais são alguns princípios, né? Eu acho que são vários princípios de vida que não é bom que sejam negociados, mas eu colocaria de novo, eu lembrei aqui, queria colocar, enfatizar isso. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Né? Cuida do seu coração, cuida do seu... Perceba e entenda o que é importante na sua vida. Né? Eu lembro um conselho, Carlos, que eu ouvia da minha mãe quando eu era adolescente, porque eu era meio... Eu mudei, melhorei, eu acho. Mas a minha mãe tinha uma fala, cara, que ela volta e meia, ela sempre diz isso pra mim. Ela ainda diz de vez em quando, me lembra disso, assim, filho, as pessoas são mais importantes que as coisas. Né? E eu acho que viver essa fala também tem a ver, assim, o que é importante para mim, aonde está o meu coração e como que eu estou cuidando do meu coração. E eu, da minha parte, eu quero dizer assim, o meu coração é ocupado e guarda o bem e o mal, e o que cresce mais é aquilo a que mais eu alimento, o que mais eu alimento. Se alimento o meu coração com o que é mal, é o mal que está dentro de mim que cresce. Se alimento com o bem, é o bem que está dentro de mim. Uma coisa está sempre neutralizando a outra. Então, pessoal, se serviço de casa, Deus permitir. Próxima quinta, mais um Papo na Rede aqui. Esse foi o 223. Você que mandou sua mensagem, seu e-mail. Obrigado, viu, gente? É bom ter gente boa. É muito bom receber caminhando com a gente. O contato de vocês. Fiquem Daniel Choi. Obrigado, Daniel. Pela sua amizade, pelo seu cuidado e pelo café que você vai fazer daqui a pouquinho pra gente. Tchau, gente. Valeu.